Essa é uma mesa que a gente tem tradição desde a primeira Flip, que é a mesa do escritor servidor, né? Então, como que a vida pública influencia ou não influencia o trabalho e a arte e a escrita desses escritores, né? Então, assim, antigamente tinha uma coisa, e a gente já teve aqui, por exemplo, Humberto Werneck, que está escrevendo a biografia do Drummond, que era um funcionário público, e ficava muito claro assim que antigamente o funcionário público ele era quase fantasma. Ele tinha esse emprego cabide para poder ser um escritor. Outro dia eu assisti uma entrevista também de um escritor famoso que ele falava assim: qual o conselho que você dá para jovens escritores? Aí ele fala: case com alguém rico, que vai pagar as contas, que vai dar tudo certo, e você fica ali, entendeu? Fazendo a sua arte, porque essa combinação da hora de pagar o boleto e escrever é difícil pra caramba. Mas aqui, na nossa sessão Escritores e Servidores, eu vou ter o prazer de receber a Suzana Barbosa, que vai falar, e a gente deu, né, Suzana, o nome dessa mesa de Axé é Literatura. Por favor, tome lugar. Que é sobre uma escrita de uma espiritualidade afro-brasileira de rara potência. E, para mediar essa mesa, eu chamo a minha amiga Daniela Falcão, que foi CEO da Condé Nast no Brasil, da Vogue. É uma pessoa que hoje tem um projeto que se chama Nordeste-se, não sei se quem conhece, que é uma plataforma de valorização de arte, cultura e moda no Nordeste do Brasil. Então, a Daniela, hoje, ela promove pequenos artesãos, costureiras de Caicó, do Piauí, artistas, não sei o quê. E eu acho que isso... e botou tudo isso assim no Iguatemi, sei lá, sabe? Botou assim, fez isso ficar super cool. O que deveria ter sido sempre, mas seu talento também, e sem dúvida. Brasil Core, estamos ali. Brasil Core. Meninas, não vou falar mais nada com vocês. Boa conversa e boa Flip para nós. Bom, gente, obrigada por estarem aqui nessa noite super disputada de Flip, né? Às 7 horas da noite Estou muito feliz de ter gente aqui, porque eu falei, Daniela, esse horário é enigmático. Porque, né, as pessoas... E é o momento que a Flip bomba. Mas eu fiquei muito feliz, Suzana. Quando, assim, ela me fez esse convite, eu falei, mas eu não sou necessariamente uma entendedora do axé. Só porque eu sou baiana, você acha que mas é um pouco disso também. Então, mas eu acho que foi muito mais porque a Daniela sabe, Daniela Pinheiro, que eu sou uma curiosa e que quando ela me deu o tema, eu fiquei apaixonada, e a gente vai falar mais sobre isso. E eu falei, caracas, que sorte que eu tenho de poder mediar, ou, né, entrevistar, na verdade, porque não é uma mesa. Então, entrevistar uma pessoa com uma trajetória tão interessante e que está trazendo um tema que é o axé, e que também é o história de mulheres, mas de uma maneira absolutamente inusitada. E a primeira coisa que eu falei para a Dani, eu acho que para a Suzana, eu falei assim, eu me apaixonei até antes pela forma do que pelo conteúdo. Mas, hoje em dia, é muito raro a gente se apaixonar pela forma, porque a forma é muito sistemática. Então, eu vou começar a contar um pouco dela. A Suzana, ela se formou em geografia e começou a trabalhar com ONGs. Não vou ler o livrinho daqui a pouquinho, tá? Mas, assim, começou a trabalhar com ONGs diversas, sempre na área de análise de dados. Então, sempre foi uma pessoa muito crítica, né, de procurar carioca. Trabalhou até... Porque minha primeira pergunta vai ser sobre ser servidora pública. Então, assim, ela trabalhou em diversas ONGs e nas prefeituras, São João de Meriti,
sempre na Baixada, ali, nas prefeituras, até que ela, em algum momento da vida dela, ela pensou, preciso de estabilidade. Nessa vida dedicada à geografia, uma paixão que eu já acho incrível, porque, né, é um pouco de uma mistura de ser apaixonada por dados e ser apaixonada pelo Brasil, porque não é uma estatística. Você tem que gostar daquilo ali. E ela estava. E ela vai ser professora do Pedro II, para quem é carioca. Ela passa no concurso do Pedro II. É uma instituição e uma responsabilidade enorme, porque o Pedro II, historicamente, formou grandes pessoas. Então, acho que, assim, se eu tivesse no momento, quero ser servidora pública, entrar num concurso do Pedro II não é só você dentro, né? É você ter uma responsabilidade de formar gerações futuras. Então, ainda que o que tenha motivado a Suzana foi a estabilidade, ela nem me falou que o motivo, mas era formar pessoas, e influenciar pessoas, que acho que ela já vinha fazendo. E aí, quando eu descobri que era o Pedro II, eu ainda falei, meu Deus, eu tenho que falar com essa mulher e tal. Mas, enfim, ela vira professora de geografia do Pedro II. E aí, finalmente, agora eu vou pedir que ela explique, porque assim, é um processo tão criativo e diferente. Ela já conhecia. A Luna está aqui, não? A Luna não está aqui hoje. Não. A Luna, que merece um capítulo à parte, que é uma pessoa que batalhou por essa ideia meio maluca. Eu adoro ideias malucas. Ela queria, né, ela pensou em retratar as vozes das mulheres da periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, das mulheres pretas do Rio de Janeiro, através da cosmogonia do axé e, sobretudo, da figura de Yansan. Então, é uma ideia que já para nós, que não somos exatamente do axé, complexa, mas ela transforma isso de uma maneira brilhante. A ideia era fazer um musical. Não pode ser simples, não é um livro, é um musical, um espetáculo de dança, não é um musical. É um espetáculo de dança refletindo, não é um único estilo. E aí a Suzana vai explicar como elas fizeram essa diversidade. E aí, então, foi um espetáculo de dança, como chama mesmo? Yamê-san, que já está na sua 4ª edição. E a Suzana entrou nessa... O que a Suzana tem a ver com isso? Que ela entrou nessa história como uma pessoa que faria uma escuta. E aí eu fiquei pensando assim, uma geógrafa, escuta, parte do trabalho da geógrafa, tanto quanto da escritora. Ela já tinha 2 livros quando ela entrou nesse projeto, ou foram paralelos, né? Mas ela escreveu 2 livros. Mas a geógrafa escuta. Uma parte, né, IBGE, uma parte do trabalho do geógrafo é escutar e entender. E ela tem um desafio incrível, e aí eu começo a primeira pergunta. O desafio dela era ouvir mulheres dançarinas de diversas matizes, não são só dançarinas afro, muito importante pontuar, negras, que tinham como o movimento delas dialogava com a cosmogonia de Yansan e do candomblé, e como isso poderia ser traduzido num espetáculo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, uau! Não sei como explicar como isso aconteceu, mas ela fez isso. A ideia da aluna é fantástica, mas quem foi costurando isso? E aí, no prefácio do livro, que eu espero que vocês comprem e tenham uma ideia, era um trabalho de pesquisa que virou uma dança e uma dança que virou um livro. E que eu acho que é incrível. E aí, assim, a minha primeira... Depois eu fiz a introdução, mas assim, eu vou voltar tudo. A gente já conversou como eu ia começar, mas assim, eu queria que você começasse antes sobre que momento foi esse. A gente vai voltar para o ser servidor público. Que momento foi esse que você, trabalhando em ONGs, prefeitura, falou preciso da estabilidade, e como ser servidora pública determinou sua escrita hoje?
Boa noite a todas e todos que estão aqui hoje. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço, saudar esse território, um território construído, né, pelo nosso povo, pela nossa comunidade. Saudar o Instituto o República.org, né, pelo espaço aqui. O República ele transformou a minha trajetória. Eu fiz parte de um programa de lideranças femininas da Universidade de Colômbia e o República me apoiou. E é por isso que eu estou aqui hoje também. Então, a República tem esse papel fundamental na transformação das trajetórias dos servidores e servidoras públicas no Brasil. Atualmente, eu sou professora do Colégio Pedro II, que é um colégio fundado no período imperial do Brasil, um colégio fundado para educar a elite escravocrata do Brasil. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que, sob a minha coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a gente conseguiu implementar cotas raciais para a educação infantil e para o segmento do Fundamental 1. Então, isso significa dizer que a gente vai ter aí gerações de pessoas negras e periféricas sendo educadas num colégio público federal de qualidade, onde professores e professoras que fazem parte do corpo docente, né, no mínimo, têm um mestrado. Então, tem o Pedro II, como é um instituto federal, ele precisa ter não só o ensino, mas também a extensão e a pesquisa. Então, são professores que fazem pesquisa. Eu tenho um colega aqui, inclusive o Bruno, que faz parte do pedagógico. Então, a gente tem um setor pedagógico, a gente tem um setor de atendimento a pessoas com necessidades específicas. Então, é uma escola fora da curva no Brasil, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. E, antes, né, de me tornar professora do Pedro II, eu sempre trabalhei na gestão pública, então costumo dizer que a minha escola é a gestão pública. O meu primeiro emprego foi no Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, passei por prefeituras, né, pelo governo municipal, pelo governo estadual, trabalhei em instituições do terceiro setor, qualificando servidores públicos. Então, ser servidora, para mim, tem o real sentido dessa palavra, que é servir. Então, antigamente, antes de... Hoje eu tenho 41 anos, então eu já tenho um amadurecimento de 10 anos de gestão pública. No início, eu me achava muito ingênua, porque eu entrei no serviço público, que a minha ideia eu estou fazendo política pública, implementando política pública para servir, né, para ofertar um serviço para a população. Só que eu via que esse é um pensamento que hoje a gente tem consolidado, principalmente com trabalhos como o do República, mas que não é um pensamento senso comum e estrutural do serviço público no Brasil, né? Não à toa o República existe para transformar o serviço público. Então, enquanto eu trabalhei, né, antes de me tornar servidora, como em cargos comissionados, para quem não sabe, você entra no serviço público por duas vias, ou por concurso, ou você é indicado para um cargo. Então, eu trabalhei por muitos anos como cargo comissionado, sem estabilidade, e nessa instituição de terceiro setor que qualificava os servidores públicos na Amazônia para a implementação da política do licenciamento ambiental, também numa lógica de não ter uma estabilidade, né? Eu era pessoa jurídica que prestava um serviço para uma instituição de terceiro setor. E o que eu vi durante todo esse tempo, toda a minha trajetória, tanto no município, quanto no Estado, quanto no terceiro setor, era que as políticas que eu implementava, elas não iam à frente, né? Eu tive a experiência, por exemplo, eu tenho aqui uma colega, Rita Mota, uma colega, amiga, irmã, que a gente foi colega durante um período na implementação de um plano diretor no município, um plano diretor super inovador. Para vocês terem noção, quando um plano diretor, que é um instrumento de desenvolvimento do território de um município, ele é implementado, ele precisa escutar a população. Geralmente, esse plano diretor faz antes da audiência pública, uma escuta com a comunidade. Geralmente, quando vocês veem esse processo, as equipes, os municípios, escutam uma ou duas vezes a comunidade. A gente fez um processo que a gente escutou, inclusive, crianças.
A gente fez um trabalho numa creche no município, a gente fez um trabalho de multiplicar, através das escolas, nos conselhos escolares, dizer para a população o que é plano diretor, o que isso significa, qual a importância da comunidade participar, para, quando chegasse na audiência pública, a população ela não ficasse refém de um linguajar técnico. Então, a gente fez mais de 10 escutas comunitárias, a gente escutou crianças, e, quando a gente estava na fase de implementar esse projeto, né, de consolidar o plano diretor, houve uma mudança de gestão, e nós, que éramos equipe técnica, a gente saiu desse processo. Então, chegou um dado momento que eu fiquei muito cansada de estar em projetos incríveis, né? O projeto que eu participei da gestão da qualificação de gestores ambientais na Amazônia, num momento onde o licenciamento ambiental, que era prioritário do governo estadual, ele foi descentralizado para os municípios, a gente qualificou gestores ambientais, a gente teve secretarias no interior do Maranhão que tinham passado, em 3 meses, 3 prefeitos, onde o antigo secretário de Meio Ambiente tinha queimado documentos, e o atual secretário, à época, conseguiu organizar a sua Secretaria de Meio Ambiente devido ao nosso trabalho. Então, eu sempre tive a sorte e o merecimento de estar em projetos incríveis, de fato transformadores da realidade da população brasileira, mas que eram descontinuados, sobretudo por estar nesse lugar, né, de não estabilidade, por eu não estar numa equipe técnica do município ou do Estado, sem ter essa estabilidade. E os projetos eram descontinuados porque grande parte da equipe não era servidora, estava nesse lugar de cargo comissionado. Então, quando, um dado momento da minha vida, eu realmente fiquei muito cansada, porque eu sentia que eu estava ali só enxugando gelo. E eu pensei, eu preciso de uma estabilidade, sabe? Porque eu preciso realizar esse propósito, e que hoje eu consigo traduzir dessa forma, que na época era uma inquietação. Foi quando surgiu a oportunidade do concurso do Colégio Pedro II, em 2018. Eu, sem nenhuma experiência no magistério, a não ser como professora voluntária de pré-vestibular comunitário, eu passei, eram 9 vagas, eu passei em 10º. E eu fiquei muito angustiada quando eu vi o resultado. Aí, no outro dia de manhã, eu falei, olha, eu preciso escrever, né, um recurso com as melhores palavras. E entrei com recurso e consegui entrar como 9º lugar. E, assim, eu fui chamada depois de 3 anos desse concurso, e hoje eu estou como professora do Pedro II. Então, esse lugar da estabilidade, para mim, é esse lugar de dar continuidade às políticas públicas. Então, quando a gente pensa hoje no papel do servidor público, é esse papel de você ter a garantia de que o Estado, seja ele em qual esfera for, dê continuidade às suas políticas. Né? Se a gente for pensar nessa diferença de governo e de Estado, que a gente, de fato, tenha políticas de Estado, que a gente não fique refém da transição de quem vai governar esse Estado. Então, hoje, estando no Pedro II e como professora, eu sou um agente do Estado, um braço do Estado que está executando uma política pública, que é a política pública de educação. Né? Eu não estou mais em cargos de gestão, no sentido de formular e pensar política pública, mas eu tenho a sorte e o merecimento de o Pedro II ser um instituto federal, e que a gente tem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é uma obrigatoriedade desde a Lei 10.639. Então, com o NEABI, a gente faz uma fiscalização no Colégio Pedro II para que essa lei seja implementada e que a gente garanta os direitos das populações negras, indígenas e periféricas de acessarem, né, essa escola, esse colégio de qualidade. Então, apesar de hoje eu ser professora e estar, ao invés de estar no cargo de gestão, eu estou na ponta,
executando uma política pública de educação, mas, ao mesmo tempo, atuando através do NEABI para que políticas de ações afirmativas, que são políticas de reparação histórica, em relação a como o Estado brasileiro marginalizou a população negra e indígena no Brasil, eu tenho essa oportunidade de fazer com que o Pedro II se transforme numa escola mais democrática, mais justa, mais equitativa, né, e que a gente, de fato, faça garantir a execução da Lei 10.639. Alô, agora foi. Suzana, obrigada, porque eu acho que assim é um depoimento, né? A gente treinou um pouquinho, mas ela me deu muito mais argumentos desse momento do Pedro II. E voltando, quem não lembra, em outras casas aqui, eu acho que tem um papel também assim muito importante, como os servidores públicos que viram escritores, né? O Estênio Gardel, Mariana Carrara, que passaram por aqui, de alguma maneira também você coleta histórias. Não é só não é uma coincidência, mas é o fato de você estar num lugar de escuta muito importante. O servidor público ele está servindo ao público. Então, por isso, ele termina coletando um arsenal de histórias que eu acho que é fundamental, que talvez, né, só no serviço público você consiga coletar todas. Então, esse foi o início. Eu espero que você tenha muitas histórias a partir do Pedro II que você publique e que venha lá. Mas aí vamos voltar para o cerne do seu livro, de ser uma mulher negra do axé, no Rio de Janeiro, né? Depois você pode até também contar um pouquinho como, né, a partir desse momento de geógrafa e militante, depois de professora, mas que você já escrevia. Mas ela vem com esse desafio, que é esse livro, que eu, enquanto jornalista, eu falei, gente, como isso... Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, assim, a ideia era ouvir histórias de mulheres negras bailarinas, dançarinas, ou que tivessem um estudo sobre o corpo, a partir da figura de Yansan, e, né, olha como isso, para você sair também de um lugar do gueto e transformar isso num espetáculo, é importante, porque, né, Yansan, eu vou pedir que você explique a questão de Yansan se desdobrar. Yansan é a figura mais masculina, mais feminina entre os orixás, porque Yansan é a figura da multiplicidade. E a gente, até hoje, né, você pode ser zero do candomblé, ou zero... O que a mulher é reconhecida? Pela capacidade de fazer 1000 papéis, ou pelo desdobramento. Então, quando, né, se escolhe Yansan para retratar o movimento de mulheres fragmentados, porque não é uma escolha única, é o jeito, e talvez assim toda mulher, independentemente de ser do axé, deveria conhecer um pouco a história de Yansan, porque fala com a gente, né? Só a mulher, quantas vezes a gente ouviu isso? Só a mulher tem a capacidade de fritar um ovo, ouvir o filho, ou estar ali brincando. Eles retomam isso de uma maneira muito erudita, não é da maneira simplista que eu estou colocando, mas e transformam isso em dança. E aí a Suzana foi convocada para esse... Não era a ideia inicial de fazer um livro. Não. A ideia inicial era ouvir essa história de bailarinas, dançarinas, estudiosas do corpo negras, que tinham uma conexão com o axé, mas... E quando a gente conversou ontem, ela falou assim, a primeira vez que o espetáculo foi ao ar, vieram mães de santo e de terreiros. Não é um espetáculo sobre dança afro, porque tem diversas vertentes de dança, ainda que Yansan fosse o fio condutor. Mas isso depois a gente vai falar um pouquinho mais. Assim, como é que foi esse desafio de ouvir histórias? Eu não vi em
na minha vida de jornalista, uma pessoa que tem o desafio de ouvir histórias para transformar numa dança. Como é que foi isso? Eu sou muito apaixonada por esse projeto, preciso começar dizendo isso. É esse livro aqui, Yamê-san, A Senhora das Nove Partes. E aí falar um pouquinho quem é Yamê-san, né? Quando a gente pensa, tanto no candomblé quanto na Umbanda, aqui no Brasil, a gente está falando de expressões da espiritualidade africanas, né, que se reconstroem aqui no Brasil de uma forma muito peculiar. Quando a gente... E preciso dizer, né, que, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas escravizadas do continente africano. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, os Estados Unidos receberam em torno de 250 mil. Então, o Brasil, para quem esteve aqui, né, mais cedo com o Simas, o Brasil ele é colonizado pelos europeus, mas ele é civilizado pelos povos africanos. Isso significa dizer que todos os aspectos do que a gente chama de civilização, organização social, organização da família, língua, culinária, religiosidade, é construída a partir das culturas tradicionais que chegam aqui no Brasil. E quando a gente pensa nesses povos, né, esses povos foram resumidos a uma palavra que é negro. Mas quando a gente fala do negro aqui no Brasil, a gente está falando de pessoas descendentes de diversas culturas, não uma cultura só. Por isso que a gente fala de matrizes africanas. Então, a gente recebe povos iorubás, a gente recebe povos bantus. Só se a gente pensar no tronco linguístico banto, são mais de 700 etnias. Então, a gente recebeu essas contribuições aqui no Brasil. Então, quando esses povos escravizados, né, chegam aqui, pessoas escravizadas que não são escravos, chegam com a sua cultura. Né? A memória que a Conceição Evaristo fala tanto, ela é importante porque é a partir da memória que esses povos reconstroem a sua vida aqui no Brasil. Então, a diáspora ela é uma reconstrução a partir desse crime contra a humanidade, que é o nosso maior holocausto, que é o processo de escravização dos povos africanos e indígenas. Então, quando esses povos chegam aqui, eles trazem consigo a sua divindade. Né? Então, a gente tem o povo de Oió, a gente tem o povo de Oiá, a gente tem o povo de Oxum. A gente vai ter os povos bantus com seus inquices, com seus encantados, com seus ancestrais. A gente vai ter o povo jeje com seus voduns. Então, tudo isso se organiza aqui no Brasil com o que a gente conhece como Umbanda e Candomblé. Né? E aí o Candomblé, vou falar especificamente do Candomblé, ele vai cultuar esses orixás, esses inquices, esses voduns. E quando a gente fala de Yansan, né, quando a gente pensa no termo, no seu nome africano, a gente está falando de Oiá. Oiá é essa ancestral que foi divinizada pelo seu poder, pelo seu encantamento, que tem um domínio sobre os ventos, que tem um domínio, né, sobre os trovões, que é essa mulher que pode ser, ao mesmo tempo, essa mulher acalentadora, que está dentro dessa frequência de uma brisa, de um sopro, mas, ao mesmo tempo, ela é búfalo. Né? Ela tem a força, a firmeza, essa capacidade de afrontar, de assustar, de se impor. Então, a Luna Leal, que é uma produtora cultural no Rio de Janeiro, uma professora de dança afro, que tem um trabalho muito interessante na comunidade de Dourados, no Rio de Janeiro, ela, numa experiência com mulheres dessa comunidade, ela lembrou de um Itã. Itã, para a gente, são as histórias que chegam pela oralidade dessas comunidades de terreiro, são as histórias dos orixás. Então, essas histórias dos orixás chegam até a gente pelas cantigas, pelas histórias dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas. Então, a gente tem, por exemplo, o Reginaldo Prandi, que tem aquele livro amarelo que muita gente conhece, que é a Mitologia dos Orixás. Né? Ele constrói esse livro a partir da escuta.
dos nossos mais velhos, dessas comunidades de terreiro, que vão contando as histórias dos orixás. E que histórias são essas? São as histórias que os nossos ancestrais já encenaram, né? Tanto que quem faz aqui processos de análise, de terapia, né? Por que a gente a gente elabora o nosso trauma? Porque a gente vai reeditando as nossas histórias e histórias que já foram vividas por nossos ancestrais e que os nossos ancestrais muitas vezes já deram uma solução para esse conflito que a gente está vivendo na atualidade. Então, o Itan ele fala sobre isso, sobre essas histórias. Então, o Itan ele vai trazendo, contando o passado, trazendo as histórias que já foram vividas e trazendo soluções para os conflitos que a gente encena na atualidade. Então, o Itan de Yansan, que a gente chama de Iamessan, é o Itan quando Oiá ela era esposa de Ogum. Ogum, que é um orixá ferreiro que domina o segredo, os mistérios do ferro, porque tudo que está na natureza tem um mistério. A planta, a madeira, o ferro, o ouro. Não é à toa que quem foi para Minas Gerais na exploração do ouro aqui no Brasil foram os povos da costa da mina, que já dominavam o ferro, né, já produziam as suas tecnologias. Não à toa. A gente não foi, o nosso povo não foi escravizado por não terem alma, por serem objetos. Foram escravizados porque tinham uma. A África é onde nasce a civilização, é onde nasce a humanidade. Então, como pode um continente onde nasce a humanidade não ter um repertório de tecnologias? E é por isso que nós somos escravizados, para que esse repertório seja transformado em riqueza, em produção, né, para um grupo muito específico e muito restrito, quando a gente pensa na geopolítica desde lá dos tempos coloniais. Então, quando... Me perdi um pouco. Enfim, Ogum... Está perfeita, contando... Assim, acho que ela conseguiu explicar toda a questão da cosmogonia. Eu te perguntei como que Yansan entra nessa história, mas você deu uma explicação muito boa. Vai estar no YouTube daqui a pouco do República, daqui a um dia, para entender, né, como toda essa questão dos vários vertentes das histórias. Né? A gente, quem é católico, está acostumado a ter uma Bíblia. Sim. A cosmogonia e as histórias orais, elas estão espalhadas e, né, a gente está tentando agora trazer. Agora, Yansan é uma figura muito forte. Sim. E, de novo, por que né, nesse livro Yansan está tão associada à história das mulheres? Aí eu lembrei. Yansan ela é casada com Ogum, que é esse orixá do ferro, que domina o segredo do ferro. E Ogum compartilha um segredo com Oiá. Ele compartilha, primeiro, ela que dava o vento para que ele tivesse fogo para transformar o ferro, e ele compartilha um segredo com ela, que é uma varinha. E ele fala o seguinte: quando você tiver alguma situação de guerra, você usa essa varinha porque essa vara vai partir o corpo do seu oponente. Até que Xangô, que é um outro orixá, né, o orixá da justiça, ele se encanta por Oiá. Ela se encanta por ele e os dois fogem juntos. Ogum fica extremamente enciumado e vai atrás de Oiá. E eles entram em confronto. Nesse confronto entre Oiá e Ogum, os dois sacam... Oiá saca a varinha e, nesse momento que os dois estão em confronto, ela se reparte em 9... Ela se divide em 9 partes, que aí Oiá se transforma em Iamessan, a senhora das 9 partes. Tanto que quem é da Umbanda e do Candomblé fala Yansan, a senhora dos 9, dos novos filhos, dos novos céus, das 9 dimensões. E Ogum é transformado em 7 partes, que é o Ogum Megê. E aí o Itan, o que ele traz para a gente foi o que a gente refletiu nesse processo de construção que virou esse livro. Quando ela é dividida em 9 partes, ela não perde a sua força. Pelo contrário, essa divisão, o mistério dessa divisão é que ela multiplica a sua força. Ela que era uma mulher, agora ela é uma mulher múltipla,
de 9 partes. Então, a gente brinca com essas partes nesse projeto, né? Essas partes podem ser diversas mulheres numa só, podem ser diversas mulheres de uma mesma linhagem familiar. E a Luna, nesse projeto que ela teve com essas mulheres da comunidade do Dourado, ela lembrou desse Itã e ela idealizou um projeto onde 9 mulheres da dança, de qualquer expressão da dança, mulheres negras, pudessem contar as suas histórias através da dança, que pudessem dançar as suas histórias. E ela me convida para escrever os textos, porque ela pensou numa dança, mas numa dança que pudesse ter a música, o cenário onde essas mulheres dançassem e a poesia. E é aí que ela me convida para integrar esse projeto, porque a gente é amiga, a gente, né, troca muito sobre cultura, sobre as nossas histórias, e ela me convidou para escrever os textos dessas mulheres. E o processo de construção dos textos foi da seguinte forma: a Luna, ela leu esse Itã para essas mulheres e a gente fez 3 perguntas. Só relembrando, o Itã é a história de Ansan. Isso. E então, quando, né, ela fala o Itã, e ela vai repetir as perguntas só para quem não é familiarizado com o Axé e Candomblé entender. Então, elas já sabiam que era a história de Ansan. E aí eu acho muito interessante, porque parece que é uma coisa muito ancestral, mas assim, foi todo um processo por WhatsApp. E que... Fala agora as perguntas. E a Luna, ela gravou um vídeo, subiu para o YouTube, aí mandou o link do YouTube para as 9 mulheres da primeira etapa desse projeto, e ela lia o Itã e fazia as seguintes perguntas: quem é você? Qual parte do Itã, de Oiá, de Amessã, ressoa na sua história? E qual parte dessa história você gostaria de compartilhar comigo? E essas mulheres respondem essas 3 perguntas por áudios do WhatsApp. A Luna me encaminha esses áudios de WhatsApp naqueles famosos grupos, né, que todo dia surge um no nosso WhatsApp. Eu escutei os áudios dessas mulheres, escutava de uma mulher de cada vez para não me sentir influenciada pelas histórias das outras. E, a partir das histórias dela, em algum momento eu percebi que cada história ressaltava uma palavra. Ou era corpo, ou era mãe. Tem uma que tinha acabado de perder a mãe, então ela falava muito da mãe, e falava muito da mãe enquanto uma preta velha. Outras era o tambor. Então, essas palavras foram minhas guias, assim, foram a chave para eu construir o texto. Então, o texto, na verdade, é um livro formado por que a gente chama, né, de narrativas curtas, que são contos, mas contos numa linguagem muito poética. E, escutando as histórias delas, eu recontava a história delas a partir do que eu sentia, né? A partir do que... Então, criava novas histórias, mas que, ao mesmo tempo, era a história delas. E era muito interessante que, quando elas liam, elas ficavam assim: nossa, mas é isso que você sentiu, que você acha que é a minha história? Então, foi interessante também esse processo de escuta, de devolutiva. E aí, na primeira fase, foi um projeto naquele contexto pós-pandemia, que a Prefeitura do Rio fez editais, né, para garantir, né, a segurança dos artistas, segurança financeira dos artistas, e foi um edital de R$ 2.500, onde a gente fez um projeto para as redes. Se vocês procurarem no YouTube, é Luna Leal e Amessã, e no Instagram é Iamessã. Foram 9 vídeos de 3 minutos e pouco, com 9 trilhas sonoras, porque teve também o pessoal da música que fez trilha sonora para cada... do seu texto. Tudo vem, né, a dança e a música a partir do que textos. Você traduziu dessas perguntas. Sim, sim. E aí foram 9 vídeos na primeira fase, né, com 9 mulheres, 9 textos, 9 trilhas, né, trilha sonora. Coreografias. Fora as coreografias que as próprias mulheres criaram. Em nenhum momento foi uma coreografia
organizada pela aluna, foi elas mesmas contar a história delas, como elas queriam dançar a história delas. E eu gosto de falar que foi um edital de R$ 2.500. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver a qualidade do vídeo. E aí, né, eu gosto não. Para mim é muito forte isso de que, com R$ 2.500, mulheres negras construíram um projeto incrível. E, assim, sem falsa modéstia, vocês vão ver se vocês acessarem o YouTube e o Instagram. É um projeto incrível, com R$ 2.500. E isso, para mim, faz muito parte do quem somos, porque a gente vem de um lugar que tiram tudo nosso, né? A nossa família, a nossa língua, a nossa religião, a nossa cultura, e a gente precisa criar do zero uma nova história e a gente civiliza um país. Né? Se a gente fala como a gente fala, é porque é influência das línguas bantus no Brasil. Né? Lélia Gonzalez já fala isso, que é o português. Né? O que a gente come, a farinha, a mandioca, né? Nossos hábitos alimentares são hábitos indígenas e africanos, o angu. Né? Então, para mim, construir um projeto de R$ 2.500 que se transformou numa plataforma multiartística, que é um livro, um espetáculo de dança, as fotos viraram uma exposição que já foram de mais, audiovisual. né? Começaram com 9 mulheres, que viraram 3 ou 6, e já está na terceira ou segunda edição. A gente transitou por vários equipamentos, teatros, lonas culturais, escolas. A primeira formação, que foi para as redes sociais, foram 9 mulheres, e aí a gente conseguiu um edital para transformar num espetáculo de dança. 6 mulheres não tinham agenda, não tinham disponibilidade. Né? A gente não consegue juntar 3 amigas, né, gente, para um encontro no mês. Imagine 9 mulheres para um circuito de um espetáculo de dança, e entraram mais 6 mulheres novas para o espetáculo de dança. E aí eu precisei construir mais 6 textos, porque não fazia sentido aproveitar os outros textos, porque elas estavam dançando as suas histórias. Então, entraram mais 6 mulheres. Então, foram 9 textos iniciais, mais 6 da segunda fase. Esse espetáculo de dança circulou em vários equipamentos, sobretudo. Importante destacar que a gente focou em descentralizar o espetáculo de lugares que sejam, tipo, Zona Sul do Rio, Centro do Rio. Então, a gente foi para a Baixada, a gente circulou em escolas, né, em escolas de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. A gente foi para o Pedro II. Então, acho que tem esse processo que é muito peculiar do texto ser lido pelas dançarinas, que elas releram as suas histórias através do meu olhar, e elas mesmas, a partir do texto, pensaram os seus movimentos, né? Pensaram como seria essa dança de contar as suas histórias. Acho que é um pouco isso. Perfeito. Você é muito boa, você precisa ser jornalista também, porque eu falei, é um desafio contar um tema que é tão complexo quanto toda, né, a cosmogonia, a história de Yansan e a história desse processo de ouvir, mas acho que todo mundo, né, conseguiu entender como você transformou uma narrativa, ela devolveu para essas mulheres o pensamento delas a partir, né, do que tinha sido colocado para elas, e elas desenvolveram a coreografia. Só conta, antes da minha última pergunta, para eu abrir para o público, quais foram os tipos de dança que a gente teve, que vocês tiveram? Sim, eu vou contar a partir de uma história. Num dos espetáculos que foi na Tijuca, a gente recebeu 2 mães de santo, filhas de Yansan. Elas foram, assistiram, e depois, quando elas saíram do espetáculo, elas falaram: nossa, a gente tinha outra ideia do que seria o espetáculo, a gente achou que teria tambor, a gente achou que vocês estariam paramentadas, com ferramentas de Yansan, com roupas de Yansan, de toques para Yansan. E quando as pessoas chegam para verem o espetáculo, a gente tem funk, a gente tem samba, a gente tem bailarinas que vêm do balé originalmente, que, na verdade, quando leem esse título, e a Messan, principalmente para quem é do axé, são textos que vão falar de Yansan a partir do cotidiano de mulheres, que é para pensar essa ancestralidade sem folclorizar, sair do estereótipo, né? Porque a espiritualidade, para a gente que é do axé, a gente está aqui, como eu disse ontem na Casa Calundu, a gente que é formada nesse olhar ocidental, nesse olhar
branco, eurocêntrico, a gente, né, que aí Descartes, né, separa o corpo da cabeça, a razão da emoção, a gente só acredita no que vê, né, só acha que está escutando, né, só escuta realmente quando a gente acha que está ouvindo alguma coisa, quando, na verdade, para a gente, existe um invisível, existe um intangível que guia o que é a nossa matéria, que guia as nossas escolhas, e essa guiança é para que a gente tenha, enquanto pessoa, enquanto ser humano, uma vida plena aqui. Né? Então, os nossos ancestrais estão sempre nos guiando, estão sempre nos protegendo, por isso que a gente sempre pede no candomblé firmeza e proteção, porque, tendo firmeza de pensamento e tendo proteção, a gente consegue caminhar. Respondeu. Eu estava perguntando. Teve cavalo marinho também. Teve cavalo marinho. Que é um folguedo tipicamente de Pernambuco. Então, assim, ela conseguiu juntar balé, né, logicamente que tinha também as danças do candomblé, e até um folguedo, né? E Pernambuco não é necessariamente um estado onde o candomblé ou banda são tão fortes, mas essas mulheres negras trazem, né, versões diferentes. Foi uma pesquisa muito boa da aluna de mostrar, né, que isso pode existir. Aí eu vou aproveitar o cavalo marinho e fazer minha última pergunta antes de abrir para vocês. Você participou de 2 ou 3 mesas teve Essa é a segunda. Mas vai ter mais uma, não tem? Infelizmente, não. Mas aí vem... Então, quem sabe ano que vem. Como você se sente, Silvana, Suzana, num lugar de contar uma história tão potente como foi esse trabalho seu com a aluna? Né? Hoje em dia, você tem narrativas muito fortes aqui na Flip das histórias dos povos pretos, mas, em geral, numa casa como a Calundu, que eu estava no início da sua mesa, com uma outra, né, escritora que também está falando. Como você sente a sua responsabilidade de estar... Agora você está como servidora pública, mas trazendo uma narrativa que é uma narrativa não só dos povos pretos, mas do candomblé e do axé. Como que você se sente, né, dentro de um lugar enorme como esse? Qual é a responsabilidade de estar ouvindo aqui? Eu sei que tem muita gente que já te conhece e que são os seus pares, mas de estar levando todo esse trabalho incrível da aluna e seu para um público mais amplo. Na verdade, é a realização de um propósito, né? Mais do que um sonho. Porque, para mim, eu costumo dizer que ancestralidade é compromisso. E nós fomos... O Brasil, enquanto país, ele se forjou a partir do genocídio dos povos pretos e dos povos indígenas. Nossas histórias não foram contadas, pelo contrário. Né? O leão, né, quando a sua história é contada pelo caçador, né, tem esse ditado que circula pela internet, o caçador vai contar a sua história lá de heróico, né, mas só o leão sabe qual é a sua história. E só a gente sabe qual é a nossa história. E só a gente sabe qual é o caminho que a gente percorre, por exemplo, para eu estar aqui. Né? Quando a gente pensa, se a gente for pensar, então, mercado editorial... eu sou uma exceção. Né? Eu costumo dizer que eu sou uma trajetória de exceção e que me usam para dizer que a gente não precisa de cota. Né? Olha, a Suzana conseguiu, então outras pessoas vão conseguir também. Né? Então, usam a minha trajetória e me usam no sentido bem universal, né? O Brasil enquanto essa disputa do que é o Brasil. Então, estar aqui, para mim, é a realização de um propósito. É a realização de um propósito de contar histórias que foram e ainda são invisibilizadas desde que o Brasil se forjou enquanto Brasil. Né? Que, para os povos tupinambás, essa terra é uma terra pindorama. Por isso que a gente chama, né, do afropindorâmico. Então, desde que o Brasil se forja dessa forma, as nossas vozes elas foram invisibilizadas. E estar aqui não é dar voz, porque ninguém precisa dar voz para a gente. Estar aqui é estar presente,
colocar a nossa voz, a nossa história, para disputar esse Brasil. Porque o Brasil ele é um território banto, ele é um território iorubá, ele é um território indígena. Antes de tudo, porque são esses povos que civilizaram o Brasil. Né? Quando a gente tem aqui, óbvio que a gente tem contribuição. Se a gente for pensar, eu esqueci o nome de uma manifestação cultural que, inclusive, tem aqui em Paraty, que é dos povos caiçaras, que tem muita influência portuguesa. É óbvio que os portugueses deram sua contribuição, mas sua contribuição a partir da colonialidade, da colonização. Né? Eles nos colonizaram, mas quem civilizou o Brasil foram os povos africanos e os povos indígenas. Então, se a gente for, para mim, né, dando o meu pitaco na mesa de ontem sobre a marca Brasil, para mim, a marca Brasil é o povo banto, é o povo iorubá, é o povo indígena. E, enquanto o Brasil não reconhecer isso, a gente não vai conseguir construir a nossa real identidade. Você estava no Ney Lopes hoje de manhã? Não. Teve uma pergunta que foi exatamente uma sequência. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta, porque as perguntas na grande tenda elas são enigmáticas, você não sabe quem fez, mas que era se a gente usasse, talvez, das histórias ou da oralidade afrocentrista, a gente não teria uma marca Brasil. Então, você está... Não foi você que fez essa pergunta. Não mas, fui. Assim, foi a primeira pergunta do público que surgiu, que eu acho que está em muito sintonia. E, de novo, não é da voz, mas eu fiquei muito orgulhosa de estar numa mesa em que a voz central era uma mulher negra e do axé, porque assim, eu amo o Simas, eu acho o Simas brilhante, mas eu acho que, às vezes, a história do Brasil tem que ser contada por pessoas negras, por mulheres negras, não só... E eu estava numa mesa também, agora eu estou falando como baiana, nordestina, faltam nordestinos na Flip. Muita gente fala do Nordeste, mas assim também não tem essa voz. A história do Nordeste, do início do Brasil, tem que ser contada também pelos nordestinos, né? Não são só estudiosos. Então, assim, parabéns para você e pela aluna, e de estar aqui trazendo, né, essa narrativa. A mesa de ontem até eram 2 pernambucanos, por acaso. Não por acaso, mas assim, também a República faltam nordestinos na Flip, mas e esse meu sotaque carioca, mas eu sou super baiana, tá, gente? É que eu morei muito tempo no Rio. Mas, enfim, agora a gente está aberto a perguntas. Por favor, não é um livro exatamente fácil, mas porque a tarefa dela não era uma tarefa fácil. Transformar histórias de mulheres num diálogo com Yansan e voltar... Mas são histórias que captam você. São contos curtos. Então, assim, para quem tem curiosidade, né, de entender um pouco do axé e como ele é universal, ele não tem que ser só... Eu tenho a obra do Reginaldo Prante, que todo mundo devia ter também, que é um calhamaço. Aqui pode ser um comecinho. De entender e de gostar. Leia um conto por dia e reflita sobre aquilo ali. Onde que ele está sendo vendido? A gente tem exemplares na Casa Calundu, ali na Rua do Comércio, e eu tenho alguns exemplares aqui também com a Rita, aqui na frente. E aí, vamos lá. Rita, mostra você de novo, que está aqui. Perguntas. Nossa, vamos começar pela mais nova. Oi. Eu queria perguntar como você cresceu na sua família, religiosidade, como você realmente mergulhou nessa diversidade de histórias e da religião mesmo, de como que você realmente se aprimorou nesses ensinamentos assim, dessa religião. Obrigada, Naila, maravilhosa. Essa é uma pergunta muito interessante porque ela é muito profunda para mim. A minha avó, por parte de mãe, minha avó materna, ela é uma Ialorixá do Candomblé. Ela fez a passagem tem 2 anos. Até então, ela era a Ialorixá mais antiga da Baixada Fluminense, feita na Feira de Santana. Ela tinha mais de 70 anos no santo, porque ela foi feita muito pequenininha. E a minha mãe era a filha mais velha. E a minha mãe, dentro dessas histórias, né, do Brasil, ela, sendo a filha mais velha, ela foi responsável por cuidar dos irmãos. Então, ela não teve infância.
E ela acreditava essa ausência de infância ao candomblé. Como a minha avó se dedicou ao candomblé, logo ela precisava cuidar dos irmãos, logo o candomblé era responsável por ela não ter tido infância. Então, ela assim, odeia até hoje. Então, eu chamo de interdito. Eu, por muitos anos, fui interditada pela minha mãe de conviver com a minha avó. A gente cresce, a gente afronta. E a minha família, né? Minha mãe e meu pai são católicos. E aí, há pouquíssimo tempo atrás, eu mergulhei com a minha avó no candomblé, me tornei filha de santo da minha avó, mas antes eu frequentava uma umbanda. E foi assim, tipo, depois de muita terapia para entender que a minha mãe fazia esse lugar, né, gente? Para quem faz terapia sabe, a mãe entra nesse lugar de vítima e fala: eu vou morrer. Se você fizer isso, e a gente cai nesse lugar de querer agradar a mãe, de não querer decepcionar. Mas aí eu falei: não, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha trajetória, e foi assim. Eu já tinha essa vivência na umbanda, escondida da minha mãe a princípio. E só que quem é macumbeiro, não dá para esconder que é macumbeiro, porque você volta para casa toda charutada, toda cheia de bafo de cerveja, de vinho, de cachaça, enfim. E foi assim, Naila, tipo, ousando, sendo teimosa, chorando, rindo. Foi um pouco por aí. Eu vou só fazer um pequeno interlúdio. De novo, Ney Lopes marcou muito a conversa hoje de manhã. Ele conta uma história muito parecida com samba. Os pais falavam assim: não vai para o samba, não, porque... Então, é engraçado como, mesmo nas famílias negras que você está ali, quando você adota, claramente, seus pais eram católicos, não queriam que você fosse para o candomblé. O Ney Lopes fala que, quando ele abraça o samba, os pais falam: mas cuidado, isso é perigoso. Mas, então, assim, que bom que a sua avó... Vai. Pedindo licença e a bênção dos orixás, saudando sua coroa, pedindo proteção e brilho para ela. Continuando a pergunta que Nala fez. Como é, Su, que na sua trajetória particular, ancestral, familiar e acadêmica, que desaguam em Amessã, você se vê como uma ou mais partes, ou todas as partes desse conto que você compartilha com a gente? Ai, gente, eu demorei muito a entender quem eu era. Essa primeira pergunta, né, que a gente faz para as mulheres: quem é você? E o primeiro conto que eu abro o livro é justamente falar que eu não sei responder essa pergunta. E, por muito tempo, eu ficava muito assim: gente, o que eu faço? Porque eu sou... Hoje, né, sou professora, sou escritora, ainda faço alguns trabalhos, né, dou palestras sobre relações étnico-raciais. Eu faço 1000 coisas. Estou sempre fazendo coisas. Eu e a Aline, a gente tem um tempo que a gente não consegue sentar para tomar uma cerveja, porque eu falei: Aline, desculpa, estou me sentindo em dívida, porque eu não conseguia entender quem eu era. Até que, com o tempo, escrevendo em Amessã, eu falei: cara, a gente tem... Quando a gente pega a biografia das pessoas antigas, assim, tipo, que nem o Sheikh Anta Diop, que ele localizou o Egito na África, né? Ele é antropólogo, ele é paleontólogo, filósofo, biólogo, literato. Tipo, as pessoas eram tantas coisas antigamente. Aí vem a ciência moderna e fala que é medicina, que é geografia, que é biologia. E a gente, que é muitas coisas, a gente às vezes acha que não é nada. Eu, por muito tempo, eu falava: gente, eu sei um pouquinho de muita coisa e nada de nada, sabe? Então, o Yamessan, ele traz para mim esse lugar de nós somos múltiplas. Nós somos pessoas múltiplas e é importante a gente reconhecer isso e reconhecer mesmo, sabe? Porque, às vezes, a gente se sabota, a gente não valoriza as nossas habilidades, os nossos talentos, por achar que eu preciso ser especialista de algo. E aí, depois eu fui entender que ser uma pessoa que transita por vários lugares... Hoje, por exemplo, eu faço parte, né, como docente do programa de Columbia aqui no Brasil de lideranças femininas, e uma das minhas atribuições é orientar as alunas com os projetos, na execução dos projetos.
E são projetos vários, são 30 alunas. E a cada projeto eu consigo, tipo, olha, vai por esse caminho, você já pensou que seu problema não é esse? Talvez o problema seja esse. Eu fico, caramba, cara, se eu fosse uma especialista, eu não conseguiria apoiar essas 30 mulheres nos seus projetos, sabe? Então, tanto a minha potência, a minha expertise é ter, principalmente sendo geógrafo, é ter essa ideia de início, meio e fim dos processos. Né? Então, acho que ser múltipla, para mim, hoje é um trunfo, é um talento, é o que me faz estar aqui. Né? Mais uma vez. Yansan ensinando, reforçando a gente, né, que a multiplicidade é um trunfo, não é não saber o que a gente é, mas a gente é tudo isso. Última pergunta. Posso ter aqui na frente? É você a última? Venha. Não. Temos mais duas, a gente vai. Bora. Uma dúvida. Vocês falaram do livro do Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás, que é o amarelo. Eu queria perguntar a você, entre esse e aquele outro do Pierre Verger, o vermelho, Orixás, eu imagino que eles tratem de coisas ligeiramente diferentes, mas explicam, ensinam e falam sobre aquilo de ângulos diferentes. Qual você diria que é a diferença principal? Você gosta mais de um de outro? E uma outra pergunta dentro dessa. Um é amarelo, bem forte, o outro é vermelho, bem forte. São cores boas para um livro sobre orixás, ou você escolheria outra cor de um outro orixá que reine sobre todos os outros, que tem uma cor que nem é vermelho nem é amarelo? Dedé, eu vou aproveitar uma coisa que ela me disse. O livro dela chamou muita atenção por ser amarelo, e a escolha... Então, assim, perfeita a sua pergunta, porque assim, o amarelo dela tem um motivo. Então, começa respondendo por que foi o amarelo e por que ele chamou tanta atenção em vez do vermelho, que talvez fosse ser a coisa mais óbvia. Respondendo primeiro aqui, Yansan, para quem não... Dentro do panteão, né, se a gente pode dizer isso, cada orixá tem sua cor, que vai representar a frequência. Numa linguagem, né, de um português, não seria frequência, mas tipo, numa frequência energética, numa conexão, as cores representam muito para a gente no candomblé. Então, Iamessã, ela tem várias cores, né, mas o vermelho representa muito Iamessã. E a primeira escolha de capa para a editora, que inclusive é uma editora independente, feita por 3 professores negros, a Conexão 7, eu pensei, não, eu quero a capa vermelha. Só que aí, todas as vezes que eu fechava o olho, imaginava o livro na mão, imaginava estar numa mesa, vinha um amarelo na minha cabeça. Eu falei, caraca, mas um livro sobre a Iamessã amarelo? Aí até a primeira impressão foi num vermelho. Eu falei, cara, nossa, eu dei tanto trabalho para a editora, eu falei, não, cara, tem que ser amarelo. E eu sou filha de Oxum, né? Eu falei, cara, é a dona Oxum falando, você está escrevendo para Yansan, mas eu tenho que aparecer aí também. Então, bote um amarelo nessa capa. E aí, depois, conversando com um amigo, o Ciro Bruno, lá no SOEP, ele falou, você conhece Onira? Eu falei, não. Ela, então, Onira é uma qualidade de Yansan que come com Oxum e uma das cores dela é amarelo. Eu falei, então, agora eu me sinto... E respondendo a sua pergunta, eu acho que são perspectivas diferentes. O Pierre Verger, né, ele é um francês que se apaixona pelo candomblé, se torna um babalorixá aqui no Brasil. E ele não dá para dizer que ele... não dá para negar a importância que ele teve no candomblé brasileiro, tanto que a gente tem a Ebome Sissi, né, que mantém o legado dele, que é muito... reverente à figura do Pierre Verger, mas, ao mesmo tempo, como tudo no Brasil é contraditório, o Pierre Verger ele traz uma visão dos orixás, na minha perspectiva filosófica, pessoal e acadêmica, uma perspectiva ocidentalizada, que vai trazer esse lugar da Oxum como a vaidosa, a Yansan como a que tem intemperança, mas não dá para negar que ele é uma figura muito importante. E o Reginaldo Prandi tem a importância de sistematizar a oralidade, né? Ele traz para esse livro da capa amarela, grossão, que é incrível, que é um clássico, a oportunidade da gente de entrar em contato, né, com histórias que são repetidas nos terreiros, né?
Então, quando a gente está no cotidiano do terreiro, a gente vai escutando as histórias, a gente vai entendendo o que cada ponto significa, e ele traz isso para a gente para a escrita. E uma coisa que eu não falei é que por que é importante ter Yamê-san ancorado aqui num livro? Que ele fica eterno, ninguém vai mudar o que está escrito aqui. Agora, o que eu conto para você, né, você lá na frente pode mudar. E é assim que fizeram com a gente. Mudaram muito a nossa história. Então, hoje, Conceição Evaristo, eu, tantas outras autoras negras, né, estão inscrevendo na história do Brasil as nossas histórias. E que não vão poder ser mudadas, porque elas estão aqui. Já que o Ocidente valoriza tanto a escrita, né, vamos transformar essa oralidade em escrita. E tanto que tem um conto aqui que tem um marcador de oralidade muito forte, que é mermo, não ter plural. Por que a Conceição Evaristo fala a gente combinamos de não morrer? Porque ela está trazendo oralidade, porque ela está trazendo o português que a Lélia Gonzalez fala, né, essa questão do R, né, que é como o povo banto vai transformando. E é o povo banto que alfabetiza os filhos da elite branca, porque ele vai, que é a mulher preta que está dentro de casa, né, que vai lá educando a criança, cuidando da criança, e a criança vai aprendendo a falar com essa mulher preta, né? Então, para mim, tem esses lugares, cada um tem esses lugares. Última pergunta é sua. Se não, tem aqui, ó. Merece muito ser a última. Ela até anotou, então tá. Eu acho que, na verdade, mistura um pouco com a pergunta que a Rita fez antes, mas a Conceição Evaristo fala da escrevivência, né, que parte da oralidade, da vivência de quem somos. E o livro parte da vivência de mulheres diferentes, e eu queria entender onde a sua vivência se entrelaçou com a delas para escrever isso. Nossa, muito. Contar aqui um segredo íntimo. Eu e a Luna, a gente se conheceu num grupo de terapia. Eu tenho uma terapeuta, uma psicóloga, que ela é uma mulher negra, Isabel Ribeiro, que, a um dado momento, ela falou: olha, eu estou formando um grupo terapêutico e tal. Você não tem interesse? Eu falei: interessante, vamos ver o que é isso. Eu não acredito em coincidência, né? Quem é atravessado pelo axé sabe que as coisas não são coincidências. E, por coincidência, quando a gente vai para o primeiro encontro para ela explicar como é que seria esse grupo de terapia, eram 6 mulheres negras, todas negras. E a proposta da Isabel não era um grupo para pessoas negras. E aí a gente entra num grupo de terapia com 6 mulheres negras, toda semana, inclusive, no primeiro dia que a gente se encontrou para combinar qual seria o dia e o horário, todo mundo podia, no mesmo dia, no mesmo horário. 6 pessoas. E aí a gente se conheceu nesse contexto, ou seja, a gente se tornou amiga pelas nossas vulnerabilidades. E, para mim, isso é o maior laço que a gente pode ter. Por mais das 6, eu sou amiga das 5. Porque eu sou um pouco dessa, assim, que eu vou agregando. Mas, mesmo que eu não fosse amiga de uma delas, a gente tem um laço que é assim, muito forte, né? Que a gente falou de todos os nossos traumas, de todas as nossas questões. E aí, todas as vezes que eu escutava um áudio de WhatsApp, alguma coisa, e ressonância é uma palavra que a Bel, que é a nossa psicóloga, usa para a gente como método. Ela, em grupo de 6, cada dia, uma trazia uma questão e ela perguntava para a gente: da história da Luna, o que fez ressonância com a sua? Aí cada uma ia contando. E aí, quando eu escutava a história dessas mulheres, eu ficava completamente afetada e levava para a sessão de terapia. Eu falava: vai, Bel, então, escutei um áudio, ela falou sobre isso, isso e isso. E aí eu fiquei pensando no que aconteceu e tal. Então, assim, eu fui completamente atravessada pelas histórias delas. E é óbvio, não sei se é tão óbvio assim, mas muitas das coisas que tem aqui são minhas também. Eu não vou saber dizer assim, em qual parte. Talvez, se a gente sentar e conversar, esse conto aqui, então, isso daqui foi porque isso, isso, isso e isso.
Eu usei também trechos de textos que eu já tinha escrito há muitos anos atrás, a partir desse lugar também de colocar para fora o que eu estou sentindo. Então, tem muito atravessamento meu também nesses textos, principalmente o primeiro conto, que é quando eu introduzo o livro. Alguém tem mais alguma coisa? Não? Eu vou só fazer um comentário, porque assim, foi muito bom a sua pergunta e como você está colocando. Hoje, a Tatiana Salem Levy, que é uma escritora, acho que muita gente aqui conhece, publicou um artigo no Valor que ela fala como é banal essa discussão de que a autoficção não é literatura. O que você estaria fazendo hoje é menos literatura se tivesse você colocada. Até que ponto a gente, enquanto, né, escritor, narrador, consegue tirar o auto? É uma discussão banal, não tem mais... Mesmo que não fosse a sua história, em algum momento que você deu mais voz a alguma coisa nos relatos que você viu por WhatsApp, é você se colocando. Então, a autoficção, acho que está em todo lugar. E, às vezes, não é o caso dela, porque, né, tem várias mulheres ali, mas a gente está o tempo inteiro. Né? Então, né, não tem mais... Não é só documental. Você também está ali quando você colocou. Gente, obrigada. De novo, é um pequeno manual de entender Yansan e o axé de uma maneira fragmentada, mas boa, porque Yansan ensina. Né? O Prandi eu acho muito bom. Tá? Eu também entendo o Pierre Verger, ele é mais violento. E como minha cabeça é Ogum, eu não gosto como o Pierre Verger especificamente fala de Ogum, é muito difícil. Mas quem não quer ainda ler o Reginaldo Prandi, lê ou Mulheres. Mesma cor, até a mesma cor. Então, vai lá. Às vezes, né, doses homeopáticas são mais fáceis. De novo, está na Casa Calundu, que é um lugar muito bacana também para quem quer entender um pouco mais, né, sobre a história contada do ponto de vista do axé, do candomblé, das religiões de matizes africana e da história preta. Acho que é um lugar que todo mundo tinha que visitar. Então, fala de novo o endereço, que eu não entendo muito. É a Rua do Comércio, em cima da Farm, ali na Rua do Comércio. E a gente tem aqui também com a Rita, aqui na frente. Então, é isso, gente. Obrigada.